Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para a nossa carteira de segunda, acompanhar os principais papéis aí que movimentam e que podem movimentar a semana, né? A gente sempre começa pelo índice Bovespa, com uma volatilidade bem abaixo do que apresentou na última segunda-feira, pós-eleição, mas ainda assim nós temos um cenário de potencial rompimento dessa congestão aqui, em que encontrávamos, inclusive ela está tocando a região de suporte ou topo superior dessa congestão, o que pode nos indicar que o Ibovespa tem ainda uma pernada para subir. Se a gente traçar FIBO desse movimento, é possível que o Ibovespa ainda retraia até 113 mil, tá? Mas a gente acredita que uma vez que ele rompeu essa região de congestionamento aqui, de congestão, na realidade, ele pode chegar aí a fazer esse mesmo pivô, essa mesma pernada de alta para cima, tá? Então, se a gente fosse imaginar um cenário onde ele faz esse movimento, é uma espécie de bandeira, tá? Então, ao romper, a gente pode esperar aí que ele chegue na região dos 127 mil aproximadamente, tá? Se a gente avaliar historicamente, a gente tem uma região que pode ser conflitante aqui na região dos 120, e depois a gente vai já buscar a região dos 130. Então, é um alvo interessante para o Ibovespa, obviamente que ele não sobe de uma vez por todas, vai sempre fazendo correções, tá, pessoal? Nós vamos acompanhar aí a semana, como é que o índice vai se comportar. Lembrando que a gente falou na última sexta dos índices setoriais, e dentro desses índices eu sempre faço uma análise de alguns papéis e trago aqui para a gente compartilhar aqui conteúdo, tá? Lembrando que aqui é somente um cunho educacional, tá? Então, começando aí pelo Banco ABC, do próprio índice financeiro, um índice que vem performando muito bem, né? Um setor que vem performando muito bem. Vocês podem reparar que desde aqui de outubro de 2020, exatamente 2 anos atrás, a gente tem um movimento de crescimento, né, do preço desse papel, e recentemente aí, desde julho deste ano, a gente tem uma pernada significativa de alta, e se a gente avaliar do ponto de vista gráfico, a gente tem aqui um triângulo sendo desenhado, indicando aí que a gente pode ter, de igual maneira a gente desenhou para o Ibovespa, um cenário de pivô. Então, sobe, desce e depois sobe novamente. Então, é um papel que eu acompanharia, principalmente porque as tendências vêm suportando esse crescimento. Ele teve uma queda significativa há 5 dias atrás, mas logo depois ele já recuperou, mostrando que a força compradora é significativa. Então, é um papel que eu acompanharia, sim, principalmente no rompimento dessa região aqui de suporte e colocando stop na mínima desse triângulo, tá bom? Outro papel que eu acompanharia com carinho também do índice financeiro é o próprio Banco Bradesco, né, no código 3, né, BBDC3, porque ele também, quase que semelhantemente ao Ibovespa, apresentou uma região de congestão e posteriormente rompeu, está retestando essa região de resistência que ele rompeu e para potencialmente voltar a subir. E se a gente traçar um FIBO desse último cenário aqui, ele está exatamente na retração de 61,8, podendo aí estender até 18,82, uma região de bastante interesse também. Vale lembrar que a média móvel de curto período cruzou a de longo período, então indicativo de compra primeiramente nesse movimento aqui. E se a gente traçar um FIBO desse movimento, a gente tem que ele já fez a onda 1, 2, 3 e a 4.
Se a gente tiver acertado essa contagem, normalmente a 4 para no topo da 1, a gente teria uma onda 1 semelhante a uma onda 5, o que nos indicaria aí um patamar de 18,6, muito próximo daquele que a gente traçou nesse Fibo mais curto, que deu 18,80. Então, é um papel que eu acompanharia, sim, por um curto prazo aí, para quem gosta aí de arriscar um pouquinho mais, já pode ser um cenário de compra exatamente no rompimento da máxima do dia de hoje. Bom, trago outros papéis aqui, já voltando agora para o índice de Small Caps. É um índice que a gente acompanhou também na sexta-feira, e ele acabou de cruzar a média móvel de menor período, cruzar de maior período, indicando que a gente pode ter um potencial movimento de compra para os papéis que compõem esse índice. E aí, avaliando alguns, encontramos aqui Sinqia, que é uma empresa de software, de tecnologia, e olhem que interessante esse movimento. Se a gente avaliar dentro de Fibonacci, dentro da contagem das ondas, retraiu até 61,8, e a gente pode esperar como alvo aí 24,38 na primeira expansão, tá bom? É um papel que eu acompanharia também. E aí, se para o stop não ficar muito longo aqui no último fundo, podemos pensar que, rompendo a máxima do dia de hoje, colocar o stop abaixo da mínima do dia de hoje, tá? Outra empresa muito interessante que eu acabei filtrando aí dos papéis é a própria Login, que é uma empresa de logística, se eu não estiver enganado, e ela também está na retração de 61,8, já potencialmente iniciando uma onda 3 aí, apesar de estar abaixo da média móvel de menor período, é um papel que está muito interessante pela retração de Fibo. A gente poderia projetar aí 53,30 com stop abaixo desse fundo. Então, o preço de entrada dele está muito interessante. A relação risco-retorno está muito interessante. Outro papel que eu acho que vale acompanhar é a Arezo. Por quê, pessoal? Se a gente acompanhar desde o princípio dela, ela rompeu na última semana o que seria essa região de topo histórico dela e aparentemente vem costurando ou vem andando lateralmente a essa região aqui, o que pode nos indicar também quando romper essa lateralização ao infinito e além. Então, se a gente trabalhar nesse sentido de pivô aqui, ou que seria aproximadamente uma bandeira, né? A gente pode projetar no curto prazo, assim que romper, esse movimento aqui na região dos R$ 109, tá bom? É muito interessante esse papel também, ficaria de olho principalmente no rompimento dessa congestão, com stop no fundo dessa congestão. E por fim, para a gente finalizar, o papel que também está muito interessante é a Cielo, já faz um tempo já, a gente avaliar no longo prazo, ele é um papel que, do ponto de vista de gráfico, preço está descontado. É claro que para avaliar com mais calma a gente precisaria fazer um valuation disso, para ver se de fato o preço está descontado, mas graficamente falando, recentemente aí, vamos falar de fevereiro desse ano para frente, ela teve um movimento muito interessante de alta, com topos e fundos ascendentes. Então, e detalhe, ela teve uma relativa retração aqui e costurou em cima da média de menor período, indicando que potencialmente pode cruzar e voltar a subir. Se a gente trabalhar também nesse mesmo cenário que a gente já traçou para outros papéis de hoje, a gente tem uma... Deixa eu pegar a setinha aqui. A gente tem uma região de eventual... Bom, entendam como quiser, as figuras elas trazem cenários diferentes aí, né? A gente tem uma espécie de um triângulo descendente, se a gente estender essas linhas, pode indicar que a gente ainda tem um movimento dentro desse triângulo,
Geralmente, em termos de figura, a gente tem um rompimento no terço final do triângulo, tá? Mas, de qualquer maneira, é um papel que eu ficaria também de olho, principalmente no rompimento dessa região. E se a gente quiser ter uma melhor entrada, avaliaria principalmente para o curto prazo esse cenário aqui, onde a gente tem um movimento de alta, uma retração até 61,8, e já tendo iniciado um movimento de onda 3, poderia esperar aí no curto prazo um movimento para 6,47, lembrando que a gente tem um topo aqui nessa região de 6,21, então melhor compra quando sentou na média de menor período, mas ainda assim num movimento interessante. Se quiser um trade de segurança, espera romper a máxima desse candle aqui do dia 4/10 e vai buscar a região dos 6,47, lembrando que deve ter uma briguinha aqui na região dos 6,21. Então, esses são os papéis que eu acompanharia aí para a semana, pensando aí num swing trade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana. Um abraço a todos.